O Brasil no meio do jogo geopolítico, BRICS, Estados Unidos da América e as consequências. Você já se perguntou qual é o lugar do Brasil no mundo hoje? O que significa o país se alinhar com os BRICS? E o que está por trás das reações dos Estados Unidos? Afinal, o Brasil está apenas fazendo política externa. Ou está mexendo num tabuleiro muito mais perigoso? E por que isso pode trazer consequências bem sérias? Hoje a gente vai entender como o Brasil se posiciona no cenário geopolítico, a escolha brasileira e o jogo geopolítico. O Brasil decidiu se aproximar dos BRICS, mas ao fazer isso, também se aproxima de países com regimes autoritários, como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Isso não é neutro, é uma escolha de política externa, é uma decisão estratégica. E quando o Brasil, através de suas lideranças, critica o dólar, como quando o presidente Lula diz que ninguém elegeu o dólar como moeda global, isso também é um gesto geopolítico. Criar barreiras comerciais, adotar políticas protecionistas, tudo isso mexe com o comércio internacional. E no cenário atual, qualquer movimento do Brasil impacta, direta ou indiretamente, os interesses das grandes potências. Os Estados Unidos estão atentos. Quando o Brasil se aproxima dos BRICS e questiona o dólar dos Estados Unidos, veem isso como uma ameaça à sua hegemonia monetária e reagem. É o famoso jogo de poder. Na geopolítica, vale tudo: barganha, retaliação, pressão. Se o Brasil decide apoiar um bloco que questiona o dólar dos Estados Unidos e usam as ferramentas que tem, tarifas, sanções, retaliações comerciais. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Dos Estados Unidos não gostaram das escolhas brasileiras e começaram a pressionar. Política externa. X, política doméstica. Aqui entra uma separação essencial. Uma coisa é geopolítica, outra coisa é política interna brasileira. O Brasil, democraticamente, elegeu Lula. O STF tomou decisões sobre processos de Bolsonaro. Gostando ou não, isso faz parte da política doméstica. Quando os Estados Unidos tentam interferir nessa esfera, o jogo muda de figura. Deixa de ser uma disputa geopolítica e passa a ser uma interferência em assuntos internos, o que é muito mais delicado, e isso pode gerar um efeito colateral inesperado. O risco do efeito reverso. A interferência externa pode gerar mais união nacional do que divisão. Sim, até mesmo setores da direita, como o agronegócio, que tradicionalmente apoiam o Bolsonaro, podem se ver obrigados a dialogar com o governo Lula. Por quê? Porque eles serão os mais prejudicados com tarifas americanas. Setores como carne, café, soja, a própria Embraer, todos vão perder dinheiro se a relação comercial com os Estados Unidos for comprometida. E aí surge a pergunta: até onde a direita está disposta a perder economicamente para fazer uma guerra ideológica? O papel do STF e o cálculo do Trump. O STF, por sua vez, não deve recuar. Se recuar, perde autoridade. E isso abriria espaço para novas pressões externas e internas. O mais curioso, Trump misturou tudo: retaliação econômica, crítica ao STF, defesa de Bolsonaro, pauta das Big Techs, e ao fazer isso tudo junto, ele deu uma narrativa pronta para o Lula. A soberania brasileira está sendo atacada. E narrativa é tudo na política. O que o Brasil pode fazer agora? O Brasil tem duas opções. 1. Retaliar com reciprocidade. Aplicar tarifas contra os Estados Unidos. Isso pode levar a uma escalada ou forçar os americanos à negociação. Lembrando, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, o que é raro. Eles vendem mais para nós do que compram. 2. Ceder em pontos geopolíticos, como se afastar um pouco dos BRICS, evitar ataques verbais ao dólar, reduzir a retórica anti-ocidental. Mas não tem como ceder em temas como STF, Bolsonaro ou regulação de redes sociais. Isso é política interna. E não é negociável com potências estrangeiras. Quem ganha e quem perde. O STF não muda nada, não é eleito, deve continuar firme. Bolsonaro volta ao centro do debate, ganha projeção. Lula? Depende. Se a narrativa colar como interferência externa, ele ganha. Se a economia piorar demais, ele perde. O Brasil como um todo sai perdendo, porque se briga com os Estados Unidos, se aproxima ainda mais da China. E depender de um único país, seja ele qual for, é uma armadilha estratégica. Nem direita nem esquerda resolveram isso até hoje, dos Estados Unidos. Ganham se afastarem o Brasil dos BRICS, perdem se aumentarem a tensão e jogarem o Brasil de vez no colo da China. Os BRICS saem perdendo. O bloco está enfraquecido. A China
Ganha um Brasil mais isolado e mais dependente dela. A direita e seus dilemas. Até nomes como Tarcísio, que poderiam se viabilizar como novas lideranças da direita, perdem espaço nesse cenário. A pauta ideológica reforça o protagonismo de Bolsonaro, mas não ajuda o país, e não ajuda a direita como um todo. Como deu para ver, esse não é um tema simples. É um quebra-cabeça de geopolítica, economia e política interna. E tanto a direita quanto a esquerda usam apenas pedaços da realidade para construir suas narrativas. Sim, o Brasil fez escolhas arriscadas na política externa. Sim, dos Estados Unidos tem interesse em pressionar. Mas misturar isso com política interna é perigoso, confuso e pode sair pela culatra. E você assistiu até aqui, parabéns. Você está buscando entender o que muita gente prefere simplificar. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Vamos continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história, porque eles vão afetar o Brasil e o mundo. Até a próxima!